que você acha? Acho que agora pode, já aumentou aí o número de pessoas. Tá ok a tela aí, Zerati? Oi? A tela tá ok? Tá, acho que a gente já está gravando, o Demião? Já, né? Porque acho que a gente já autorizou, né? Já está assim. Bom, então, boa tarde a todos, né? Vamos começar a dar início a mais uma reunião científica do nosso núcleo avançado de vascular e endovascular aqui do Sírio. Hoje a gente tem como convidado o Dr. Flávio Duarte, que vai falar a respeito de flebistética, né? Tratamento de veias reticulares e telangiectasias com escleroterapia laser transdérmica. E para comentar, o Dr. Reinaldo Tovo, que é mestre e doutor em dermatologia pela FMUSP, coordenador da residência de dermato do Hospital Sírio-Libanês e do núcleo também de dermatologia do Hospital Sírio-Libanês. E o outro debatedor vai ser o Dr. Walter Campos, que é membro da comissão diretora do núcleo de cirurgia vascular. Obrigado a todos por terem aceito o convite. Flávio, a palavra é sua. Obrigado, Flávio. Obrigado a vocês por ter a oportunidade de estar conversando com vocês. Quando o Zerati falou comigo, eu achei que muito interessante, porque é uma casa onde tem muitos amigos e muitos professores, muitas pessoas que eu respeito muito. Então, quando eu vou falar de uma coisa para alguém que me deu aula, que me ensinou a fazer tudo que eu sei, é até mais complexo. Acho que a primeira coisa a dizer é que, quando a gente fala em flebistética, a gente está falando em muita coisa de inovação, mas também a gente está falando em experiência, que eu acho que é o mais importante, né? Cada técnica tem seu tempo para amadurecer, tem seu tempo de aprendizado, e a gente tem que respeitar muito as habilidades e a experiência de cada um. Bom, vamos começar. Varizes, como todos sabem, é um problema bem prevalente no nosso meio, chega alguns estudos em 25%, chegando até 40% da nossa população. Geralmente são veias que produzem sintomas, então pessoas que procuram a gente por cansaço, peso, inchaço, que acabam afetando a qualidade de vida de uma maneira ou de outra. É sempre muito interessante você tratar varizes, porque nunca você tem um quadro muito parecido, então sempre tem que ter um olhar um pouco mais atento para fazer um diagnóstico correto, para não fazer um tratamento que seja insatisfatório, que não atinja o objetivo. É importante a expectativa desse paciente que está chegando para a gente com dor, com sintoma, e hoje a gente tem uma gama de tratamentos muito, muito grandes, né, para a gente poder escolher. Mas quando a gente olha especificamente para essa parte das varizes, que são as veias reticulares, as telangiectasias, isso tem um componente a mais, que eu acho que todo mundo percebe no consultório, porque existe uma expectativa estética muito grande. Geralmente é um paciente que às vezes não tem sintomas, mas ele vai te cobrar, ele está muito mais propenso a ver o detalhe de cada tratamento e não apenas o grosso, né? Então, são pacientes que vêm com uma expectativa muito maior e isso acaba deixando a gente um pouquinho mais ansioso, um pouquinho mais com calma para fazer um tratamento correto. Sempre que a gente vai tratar ou pensar em alguma patologia, acho que eu sempre tive o hábito de a gente se reportar à literatura e ver do que exatamente a gente está falando, até para que o que a literatura fala e quais são os guidelines, quais são as orientações que a gente tem quando a gente vai fazer um tratamento. Quando a gente fala de reticulares e telangiectasias, a gente está falando desses pacientes, com classificação CEAP 0 ou CEAP 1, né? É o início da patologia das varizes, né? E quando a gente olha os guidelines, a gente percebia que os anteriores, os de 2015, 2011, eles recomendavam a escleroterapia, praticamente a escleroterapia líquida, o tratamento laser ainda era um tratamento com uma evidência menor, um grau de indicação menor, mas que ficava mais restrito um pouquinho a aqueles pacientes que tinham medo de agulha, que tinham falha de tratamento, que tinham alguns vasinhos, alguma característica que se dava melhor com laser do que aplicação, né? Isso foi evoluindo, tá? Esse é o guideline mais recente de 2022 desse ano.
A gente percebe que o nível de indicação para as veias reticulares ainda permanece uma indicação mais forte ainda para a escleroterapia química, mas a gente já começa a perceber que o laser, o tratamento com laser, já é uma técnica um pouquinho mais conhecida, os resultados um pouquinho mais estabelecidos. Inclusive, a gente tem aqui o primeiro trabalho do Munir, do Volosker, que está nesse guideline, que mostram que há um resultado, então você tem que realmente considerar para ver o que eles estão dizendo, o que vale a pena. Uma menção especial nesse último guideline um dos itens logo abaixo das recomendações, é que ele já fala em uma interação entre técnicas para tratar, que você não precisa ter uma técnica única para tratar esses fazinhos. Então, você tendo domínio de mais de uma técnica, seja espuma, escleroterapia com líquido, detergente, ou glicose, ou mesmo laser, e dependendo da lesão você puder associar, às vezes você consegue resultados mais rápidos e, o mais importante, ainda com segurança, né? Então, falando um pouquinho de escleroterapia, não é simplesmente pegar uma agulha e sair injetando, sair fazendo esclerose, né? Sempre tem algumas dúvidas que vão passar para a gente, que depois de um certo tempo, acho que a gente acaba ficando um pouco automático quando olha aquela lesão. Qual o melhor esclerosante? Se é glicose, se é o polidocanol, se é o etamolin, se é uma associação deles. Em qual concentração, se a veia é pequena, média, ou se você vai fechar, para qual veia é mais indicado. Então, uma análise da lesão sempre é muito importante, tá? Isso é tão importante que, não só aqui como nos Estados Unidos, como quando a gente olha o nosso dia a dia aqui no Brasil, a gente tem a glicose como o centro. Isso tem mudado um pouquinho, o polidocanol, acredito que todos têm experiência, tem aumentado muito a participação de outros esclerosantes, principalmente o polidocanol, mas a maior parte, pelo menos na minha formação, do meu meio, ainda usa a glicose como um esclerosante principal. Diferente de outros países, como na Europa, nos Estados Unidos, onde os esclerosantes líquidos, como o polidocanol, em diversas concentrações, o sotradecol, que tem lá e aqui não tem, que são esclerosantes mais líquidos, mais fáceis de injetar por baixa viscosidade e acabam tendo maior potência para um tratamento mais rápido, tá? Isso não necessariamente tem que ser uma coisa seguida só um ou outro, tá? Tanto que alguns trabalhos já começam a associar isso, você misturando a glicose e o polidocanol, por exemplo, 0,2%, você consegue manter uma segurança de uma injeção mais segura, porque você ainda tem uma viscosidade maior da glicose e aumenta um pouquinho a potência do seu esclerosante. Só que quando a gente começa a aumentar a potência do esclerosante, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, né? Porque esse trabalho de 2010, a conclusão dele achei perfeita, porque em 2010 e ainda hoje, em 2022, a gente ainda não tem nenhum esclerosante que seja único, perfeito ou livre de complicações e seja 100% eficaz, tá? O que pode acontecer numa injeção são algumas complicações que algumas são rotinas ou até esperadas no tratamento de escleroterapia. Aí é o Reinaldo depois para comentar para a gente, né? E outras que são complicações que a gente tenta evitar ao máximo, que são problemas que vão dar uma dor de cabeça por um tempo maior. Acho que a principal sequela, não se diria sequela, mas o que ocorre pós-escleroterapia é a formação de pequenas hematomas que podem virar crostas ou no pós-operatório, que dependendo da pele do paciente acaba ficando por mais tempo. Hematomas que formam essas crostas podem levar a um processo de inflamação que resulta numa hiperpigmentação da pele, que é aquela mancha acastanhada que a gente acaba demorando um pouquinho para dar aquele paciente que vai voltar várias vezes no consultório e vamos contar com a ajuda do Renato para ver qual que é a melhor maneira de abordar isso. Lembrar do trabalho do Dr. Hiroshi Miyake, que já falava do refluxo das arteríolas, que na origem da formação de pequenas feridas ou úlceras na pele, né? Esse trabalho deu origem ao doutorado do Dr. Hiroshi
e funcionou como uma explicação para a gente por que a gente forma ferida. E aí a explicação por que a glicose é um pouco mais segura do que esses detergentes líquidos, porque ela tem uma maior viscosidade e impede um pouquinho que a gente forme, que faça esse refluxo que vai esquemiar a pele um pouquinho. Diria que de todas essas complicações que são mais comuns, talvez a que a gente mais, eu pelo menos, que eu mais receio é a formação do matching. Matching é aquela lesão que você tem aquela inflamação grande, onde as veias ficam reenchendo, ficam bastante vermelhas e geram queixas muito importantes, mais severas dos pacientes, né? A gente tem dois tipos de match, aquele match inflamatório, quando você inflama demais a região, ou match hipertensivo, quando você tem uma veia nutrícia que você não abordou, você não conseguiu fechar, e ela acaba inflamando e aumentando o refluxo para a pele, gerando uma mancha que incomoda bastante o paciente e difícil de tratar. Tá? Mudando um pouquinho, o Zerati me falou que é mais um bate-papo, então eu fiz uma coisa mais direta, então qualquer coisa eu explico, complemento no final. A primeira dúvida com laser transdérmico, acho que hoje não, porque hoje todo mundo acaba já tendo uma certa experiência, é se o laser funciona ou o laser não funciona, né? Eu tirei essa foto hoje de manhã de uma paciente que passou aqui no consultório e logo depois de fazer uma aplicação com laser, nessa regulagem que eu mostrei abaixo aqui, a gente já dá para perceber uma alteração uma inflamação da parede, um edema da parede do vaso, um vermelho, que depois de uns 5, 6 minutos acaba sumindo, só para mostrar que ele funciona. Funciona assim. Agora, como lidar com o laser é uma coisa que não é simplesmente disparar um laser, comprar e disparar. Existe uma série de regulagens que a gente tem que estar atento para que não haja em vez de tratar e ajudar o paciente, você acabando levando alguma lesão que vai piorar ainda mais aquela queixa estética do paciente. São 4 variáveis que, associada ao tom da pele, a classificação da pele, quanto do Fitzpatrick, que você tem uma pele desde a mais clara a pele mais escura, onde você tem realmente que tomar um pouquinho mais de cuidado, essas variáveis elas vão dizer para a gente para qual tipo, para quando que você vai usar uma determinada frequência ou comprimento de onda. A primeira dessas variáveis é o comprimento de onda. Tá? A gente sabe que o laser é um monte de onda de luz colimada no mesmo comprimento, tá? E pela lei de Fitzpatrick, a gente sabe que cada comprimento de onda ele é melhor absorvido em um tipo de tecido diferente. No caso nosso, no caso do vascular, o nosso foco é a oxihemoglobina. Então, ele é melhor absorvido num pico entre 400 e 500, só que isso fica muito próximo do pico da absorção da melanina, por isso que a gente acaba preferindo um comprimento de onda de 1064, onde você tem uma boa absorção pela hemoglobina, quer dizer, pelo sangue que está dentro desse vaso, e um menor risco de uma absorção em outros tecidos, como provavelmente a melanina, onde a gente pode ter alguma queimadura ou formação de uma ferida, uma escara que a gente não queira. Tá? A fluência é o quanto de potência em joules por centímetro quadrado que a gente vai dar nesse tratamento desse paciente. Então, quanto mais forte você for nessa potência, maior a chance de você pegar uma veia. Mas você também não pode exagerar para que você não exceda a temperatura ou cause algum problema. São as duas variáveis, que é o tempo de exposição, quer dizer, tempo de disparo do laser, que geralmente a gente lê em milissegundos, tá? Quanto maior o tempo de disparo do laser, mais ele fica na pele, mais profundo é o disparo, então você pega veias maiores, veias mais profundas, veias reticulares, e o tipo de spot size. Spot size é a área em que você está disparando o laser. Quanto maior a área, maior aquela região tratada, e também como a absorção abaixo da pele ela é feita no cone, a gente tem uma profundidade maior quando a gente tem uns spot sizes maiores.
tá? Geralmente a gente tem alguns padrões de regulagens do laser para determinados tipos de veias, tá? Mas a gente acaba podendo, com essas variáveis, manipular, mexer para que a gente atinja uma veia um pouquinho mais profunda, uma veia um pouquinho mais superficial, dependendo do nosso alvo. Quando a gente fala em laser, isso também acho que aplica um pouquinho para a escleroterapia, é muito importante a gente ter um fator maior de proteção, que é o refrigerador. Esses equipamentos de refrigeração que congelam um pouquinho, congelam a pele, diminui a temperatura da pele, fazer uma proteção térmica do laser, e também ajudando num dos principais problemas do laser hoje em dia, que é a dor causada pelo disparo. Tá? Ele ameniza bastante a dor e funciona como um fator protetor também. Lembrando que o laser ele pode ser usado em várias localizações. Aqui é um exemplo de veias no rosto, na face. Pode ser usado em região mamária, pode ser usado em abdômen, em vários vasinhos, vários lugares. Eu coloquei a face porque é um lugar, principalmente acima dos olhos, onde a gente tem um pouquinho de drenagem para vasos profundos, onde a escleroterapia não é tão segura, tão indicada. Eu acho que onde o laser tem um resultado melhor. A gente tem uma pressão venosa nessas veias menores, isso dá um resultado melhor do laser para esse tipo de lesão em relação a outros tipos de escleroterapia. Tá? Mas eu queria lembrar também que nem tudo é mágica, nem tudo são flores, né? Nem tudo é lindo de você disparar um laser e fechar, tá? Eu conheci esses dois pacientes. Essa primeira paciente, ela tinha uma hemangiominha próximo ao lábio, tá? E com um disparo já deu para perceber que teve uma perfuração, uma ferida que foi difícil de cicatrizar, foi logo no começo do laser, é uma foto mais antiga, tá? E aí vai a experiência de você ter uma regulagem adequada, um laser acertado, para que você evite esse problema. Eu sempre falo com os pacientes que eu prefiro não tratar totalmente, voltar a ter um retorno, principalmente em rosto, para que você complemente um tratamento, do que você tentar ir um pouquinho mais forte, não conhecer direito aquela paciente, ter algum problema. E para vocês verem como é, essa segunda paciente foi uma paciente que estava numa aula demonstrativa que a própria empresa do laser estava dando, e foi uma paciente que eu não sei se foi regulagem errada, qual foi o problema, e a paciente da demonstração saiu com essas lesões, essas manchas na perna de uma luz pulsada. Ambos os pacientes acabaram ficando bem, acabei acompanhando os pacientes, mas são detalhes que podem trazer problemas mais sérios para a gente. Então, é sempre bom lidar com isso de uma maneira mais cuidadosa. Uma coisa que eu queria lembrar, até porque eu tenho vários professores nessa aula, é que a gente tem vários tipos de lesões, algumas aqui até cirúrgicas, mas cada vez mais os pacientes questionam a gente, perguntam para a gente de procedimentos que a gente possa fazer ambulatorial ou menos invasivos, né? E eu queria saber, será que só a escleroterapia, será que só o laser ou laser escleroterapia resolveria isso? E aí a gente começa a pesquisar o que mais a gente pode usar para tratar todas essas lesões, né? E aí a gente lembra que a gente também tem outras armas, outro arsenal que a gente pode usar a nível de flebologia, pensando em estética sim, mas com um resultado funcional, para que você tenha um tratamento de veias nutrícias, você tenha tratamento de veias que originam telangiectasias combinadas, que importunam o paciente, que são mais difíceis o tratamento. Tá? Nessa relação, do Cochrane, já de 10 anos atrás, era um trabalho que ele comparava vários tipos de tratamento para veias reticulares e telangiectasias. E aqui a gente já percebia que existia alguns trabalhos que já mostravam que a combinação de tratamentos também pode ser uma opção importante, porque acaba um complementando o outro, e talvez essa seja a saída para um melhor resultado. Tá? Pensando nisso, eu vou passar rapidamente. Aqui tem o Walter, que me ensinou quase tudo de espuma. A espuma, ela
na fleboestética, ela também tem o seu espaço, tá? Ela é importante, às vezes, em veias troculares e nutrícias. Lógico, a gente tem que tomar muito cuidado com o volume que você injeta, com a concentração do esclerosante que está junto na espuma, e acompanhar bastante esses pacientes, porque são pacientes que têm um potencial maior de manchar, têm um potencial maior de flebites ou complicações, que são essas contraindicações. Embolizações é uma complicação descrita, mas é uma complicação que, graças a Deus, eu nunca vi e espero também que ninguém veja. Acho que está muito relacionado a veias maiores e volumes grandes, né? A radiofrequência é uma opção viável, uma opção bacana, porque ela complementa a escleroterapia. Basicamente, é um aparelho que é ligado numa agulha e pode provocar uma lesão térmica através da descarga da energia T pela agulha, tá? Que complementa a escleroterapia. Eu acho que ela é muito importante naqueles casos de veias nutrícias ou de veias ou manchas que você tem e que você não consegue tratar com escleroterapia, ou que você já tentou um matching por uma hipertensão volêmica de uma nutrícia que ficou aberta, tá? As complicações, eu acho que é um procedimento, assim como o laser, um pouquinho mais doloroso, tá? São shorts, né? E eles acabam dando com mais frequência pequenas crostas, pequenas lesões que depois somem, mas que é uma alternativa, sim, que a gente tem à disposição. A última coisa que a gente pode contar para um arsenal terapêutico, vamos dizer, que a gente pode ter isso em consultório, é a crioescleroterapia. A crioescleroterapia são soluções glicosadas hiperosmolares, tá? Que são submetidas a temperaturas bastante baixas, quase congelando, através de alguns equipamentos, como esse na foto, tá? E ela vai associar a lesão do esclerosante osmótico, não só pelo esclerosante, mas a lesão térmica pelo frio, tá? Essa lesão de vantagem é uma lesão que ela provoca uma vasoconstrição e uma analgesia junto, então ela é bem menos dolorosa do que as outras, mas como desvantagem tem um problema do equipamento, que tem que estar próximo, do volume reduzido, são injeções com seringas pequenas, de 1 ml, você não tem tanto volume, tem um trabalho maior para injetar. Eu acho que todos esses tipos de tratamento de veias reticulares e veias telangiectásicas são um arsenal que a gente tem que comprar para ver o que a gente consegue fazer para cada caso. Cada um é personalizado e acho que esse talvez seja o mais importante desses pacientes. Também não poderia deixar de dizer, a gente tem a mania de achar que tudo se resolve com laser, com escleroterapia, com alguma coisa, mas às vezes uma flebectomia ou com anestesia local feita no consultório, com segurança, com calma, você acaba conseguindo tirar aquela veia numa mancha importante que resolve essa mancha e assim fazer a escleroterapia de uma maneira mais efetiva, tá? O problema disso é porque é um trabalho um pouco maior, ele demanda um pouquinho mais de uma estrutura para fazer um procedimento mais estéril, né? E deixa uns furinhos nas cicatrizes que, na verdade, igual uma cirurgia, vão sumir com o tempo, com mais tempo, mas tem uma certa restrição de sol por mais tempo, tá? Então, qual seria o melhor método para tratar? Qual seria o melhor caminho dentro de um consultório vascular, pensando em estética, pensando em tratamento? A gente falou de várias coisas, mas assim, talvez o mais importante, o começo disso tudo, seja a gente avaliar direito, corretamente, o que está dando aquela mancha, se é só um vasinho simples, porque qualquer tratamento vai resolver, se tem alguma veia ou insuficiência de vasos mais profundos, como tronculares, safena, se é uma mancha que está no trajeto, que é aquilo que qualquer coisa que a gente faça não resolve, se é uma mancha combinada com uma veia nutrícia, tudo isso é muito importante na hora da gente planejar o melhor tratamento, para que a gente não tenha um resultado ruim e fique voltando, tá? Eu acredito que não existe uma receita de bolo que você encaixa para todo mundo. O ideal, acho que é você tentar personalizar o máximo possível, tá?
Então, o exame físico cuidadoso é importante. 95% ou mais até dos pacientes, dos tipos de lesão, pela experiência, a gente acaba já tendo uma ideia com o exame físico do que se trata, de qual a melhor maneira, tá? E algumas coisas que vieram com o tempo que ajudam e muito no diagnóstico quando a gente pensa em fleboestética, porque a gente está falando de veias muito pequenas, às vezes difíceis de identificar, e a realidade aumentada ou mesmo Doppler são equipamentos que vieram para agregar muito no consultório e bastante valor, tá? Por exemplo, numa mancha assim, em que você tem um reenchimento, você tem um refluxo, provavelmente de uma veia nutrícia, mas a olho nu a gente não consegue identificar nenhum vaso por onde está vindo. Você não sabe se é uma mini perfurante, se é uma veia que vem de dentro, se é uma veia lateral. Então, às vezes, qualquer tratamento que a gente faça aqui vai ser um tratamento difícil, vai ser um tratamento... Não vai ser fácil achar essa origem dessa mancha, tá? Para esses casos, eu acho que a realidade aumentada, que pode ser através de equipamentos que usam o infravermelho, como a Cuvée, Venviewer, mais recentemente, hoje a gente tem bastante opção nessa linha, ou mesmo a transiluminação, são equipamentos que vieram somar para a gente fazer um diagnóstico melhor, para que a gente possa ter a oportunidade de tratar de uma maneira mais adequada cada lesão e usando o tipo de esclerosante ou o tipo de tratamento que a gente achar mais adequado ou complementando um com o outro. É muito importante também, não só no diagnóstico, mas ela ajuda muito também a gente na orientação do tratamento, tá? Quando ela mostra onde está uma veia nutrícia, a realidade aumentada, a gente consegue disparar um laser em cima dessa veia, a gente consegue pulsionar essa veia e fazer a aplicação, seja de espuma, esclerosante líquido ou qualquer tipo de crioesclerosante, ou mesmo a radiofrequência. Tá? A gente tem um guia por onde tratar essa mancha. Vale até um porém aqui, porque eu tenho todos os equipamentos, e na minha opinião, acho que Venviewer e Cuvée, eles são muito bons para fazer o diagnóstico, mas talvez a transiluminação seja melhor para guiar uma punção, porque você não tem aquela paralaxia do Venviewer, que é aquela alteração, você tem que estar muito centrado, muito correto o aparelho para que você funcione exatamente naquele ponto. A gente está falando de veias muito finas e às vezes difíceis de funcionar. Então, eu quando vou funcionar uma lesão dessa, eu geralmente dou preferência por uma transiluminação do que uma realidade aumentada. Aqui, só para exemplificar a importância do Doppler, né, de uma veia perfurante, um paciente que tinha uma mancha grande, tá? Foi inicialmente tratado, dá para ver que tem algumas veias nutrícias, umas veias colaterais, ele não queria ir de jeito nenhum para o centro cirúrgico, tá? Foi feito um tratamento inicial, você vê todos os vasos permeados, vermelhos, inflamados, dá até para ver a sombra de uma veia ali subindo, tá? Mas ele formou como se fosse um MED, quer dizer, ele piorou o reenchimento desses vasos quando a gente fez o primeiro tratamento. E aí, quando você faz o ultrassom, você consegue visualizar uma veia perfurante no centro dessa mancha, que a gente, com o auxílio do ultrassom do Doppler, a gente consegue funcionar exatamente a veia. Foi feito um tratamento com espuma aqui nesse caso e escleroterapia com laser no seguinte, com o melhor importante dessa lesão. São manchas desafiadoras. Aquelas manchas mais vasinhos, pequenos, acho que qualquer tratamento acaba indo bem. Quando chega uma mancha, um tratamento um pouquinho mais difícil, quando a gente está pensando em estética, que eu acho que aí a gente tem que usar todas as armas disponíveis que a gente possui, né? Flebosuite acho que é um conceito, um conceito que todo mundo tem ouvido, um conceito bonitinho, lindo, mas acho que nada mais é do que você ter o máximo possível de equipamentos, o máximo que você puder de recursos, o arsenal que você ter de tratamento no mesmo ambiente. Um ambiente que tem que ter uma iluminação adequada para que você consiga ver. Um ambiente que tem que ser mais calmo para que o paciente fique calmo. Um ambiente calmo já é uma situação de estresse, você vai submeter ele a tratamentos que tenha dor. Quanto mais iluminado e calmo o ambiente, melhor para esse paciente,
tá? E de futuro, para flap switch, eu acho que é importante, talvez seja o ponto mais crítico hoje em dia para se melhorar quando você pensa numa flap switch para flebostética com laser, com outros equipamentos. Eu acho que é o ponto da analgesia e prevenção de problemas, prevenção de maus resultados ou complicações para esse paciente. A analgesia é um desafio, principalmente para os tratamentos mais recentes, como o laser e a radiofrequência. Tá? Então, o uso de anestésicos tópicos, resfriadores de pele, que eu sou fã, eu acho que vale muito a pena para qualquer tipo de tratamento. E, mais recentemente, o Anox, que é o Nitrox, o Anox que veio para... Eu não tenho tanta experiência assim ainda, mas é uma coisa que eu acho que tem muito futuro, se você tiver uma estrutura, se você puder diminuir a sensibilidade e melhorar a experiência desse paciente. Tá? Então, resumindo tudo, eu não tenho a pretensão de ensinar ninguém, muito pelo contrário, a minha vinda aqui às vezes é mais para aprender, porque eu tenho muitos professores aqui nesse grupo, né? Mas, no meu modo de ver, quando a gente fala em veias reticulares e telangiectasias, a motivação do paciente é muito importante. Aquele paciente que vem por dor, geralmente o homem, por inchaço, ele é às vezes mais fácil de você lidar. O paciente que vem com queixa estética, paciente que vem com uma queixa estética, ela é uma paciente que ela é mais exigente, que ela vai te cobrar mais resultado, e a gente tem que ficar mais atento. Para isso, eu acho que você estabelecer qual é o melhor tratamento, a nossa estratégia, é importante o exame físico e você fazer um diagnóstico bem feito, coisa que esses novos equipamentos vieram para ajudar e melhorar para a nossa escolha, para saber qual a melhor opção, para saber quais as vantagens e desvantagens de cada método. Isso é óbvio, implica muito na experiência pessoal de cada profissional, isso está diretamente relacionado à experiência, mas a gente tem que tentar deixar a mente aberta para que a gente possa aumentar um pouquinho esse arsenal, para que a gente tenha mais armas para tratar qualquer tipo de lesão que venha. Como conclusão, acho que quando você pensa em flebostética, quanto mais técnicas você dominar, quanto mais chance de você fazer o diagnóstico correto de cada mancha, de cada lesão, que às vezes parece uma coisinha boba, mas não é importante. É importante que você domine as técnicas para que você evite complicações. Eu acho que segurança sempre deve ser em primeiro lugar. É importante ter o contato desses pacientes, que são pacientes mais exigentes. E a última coisa que eu acho que vale muito a pena é documentação. Então, documentação fotográfica do pé funciona tanto para o paciente como para a gente também, porque a gente acaba lidando com muitos pacientes, a gente vê aquele paciente depois de um tempo, a gente não sabe se melhorou ou não melhorou, para que a gente tenha controle do tratamento. Eu acho que é isso, Zerachi. Se tiver alguma dúvida, vai comentar. Maravilha. Obrigado, Flávio, pela aula e parabéns também. Esse tema, né, flebostética, é uma coisa que a gente procura ter um cuidado. Aí, né? Eu fui diretor científico da Regional São Paulo, aí da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, na presidência do Walter, e é um cuidado que a gente sempre procurou tomar, né, porque é um tema sensível, a gente tem que tomar cuidado, né, quem a gente chama para dar essas aulas, tem que ser alguém que a gente confie. Você é um cara que a gente confia muito, aprendi muito com você aí, e te ver pelo cuidado na aula, embasamento científico, tudo foi sensacional. Obrigado, Flávio. E eu vou passar, acho que já a palavra, né, para o Reinaldo Tovo Filho, né, para quem entrou depois. O Reinaldo é um colega nosso dermatologista, né, doutor em dermatologia pela FMUSP, e coordenador aí da residência de dermatologia do núcleo de dermatologia do Sírio. Reinaldo, obrigado por ter aceitado o convite. Eu vou te passar a palavra, seus comentários, né, para a gente debater aí, principalmente essa questão das complicações, né, como é que a gente previne, trata. Obrigado por ter aceito o convite, Reinaldo. Obrigado, em primeiro lugar, né, obrigado pelo convite. Assim, fica difícil falar alguma coisa depois da aula do Flávio, né? Uma aula espetacular, completa, abordou todos os assuntos, principalmente quando se fala em laser, né? Ele falou da fluência, da frequência, da profundidade,
Isso é uma coisa muito interessante quando a gente tem um gold standard aí de um padrão de NDIAG. Eu não sei se eu posso share screen, só para lembrar um histórico de uns slides aqui que ele falou do Dr. Hiroshi aí. Será que dá para eu colocar aqui? Uhum. Tá. Vou ver se eu consigo aqui. Não sei se vocês estão vendo. Acho que vai entrar, sim. Foi aí, não? Entrou. Tá. Você falou do Dr. Hiroshi Miyake, né? Eu agradeço muito ao Hiroshi, ao Muraco e até meu pai, o Reinaldo Tovo. A vascular e a dermato eram no mesmo andar, lá no HC, no terceiro andar. Então, a gente sempre ficava andando pelo mesmo corredor ali, e eu vi muita flebrografia do meu pai, conversei muito com o Muraco, o Dr. Hiroshi, que era para quem não sabe, era um exímio caçador, gostava de caçar perdiz até. E ele mostrou esse trabalho que você falou de refluxo arteríolo-capilar. Ele treinou isso, ele demonstrou em orelha de coelho. Eu tenho uma foto aqui da telangiectasia da orelha de coelho, que até lembra um pouco as telangiectasias aí dos membros inferiores, né? E a injeção do agente esclerosante, né? O halo de isquemia que a gente observa, né? Que é natural ver. E aqui antes da escleroterapia, e aqui depois mostrando um bom resultado, como também os resultados, né? Os hematomas e até as necroses por conta aí do refluxo arteríolo-capilar. Então, é apenas uma lembrança aí que eu fiz aí para vocês, aí para a gente poder lembrar um pouquinho disso, né? Estão me ouvindo, não? Sim. Bom, voltando aqui a essa discussão, né? Eu vi algumas dicas em alguns congressos, queria perguntar a opinião de vocês. Antes do agente esclerosante entrar em efeito com o endotélio, alguns colegas indicam você colocar um mínimo de ar na seringa para empurrar o sangue para frente, para quando o agente esclerosante entrar em contato, ele realmente irritar a fibra da parede vascular. Lembrando que você precisa de mais de 150 ml de ar para causar uma embolia, então não teria muito problema, né? Gostei também da observação que você fez do sotadrecol e do polidocanol, que são agentes mais utilizados lá fora, enquanto aqui a gente acaba usando a glicose hipertônica mesmo, né? E lembrar também que a escleroterapia de face é contraindicada pela probabilidade muito pequena, né, mas existente, de você poder ter uma drenagem para supratronclear e supraorbital, drenando para a artéria central da retina. Embora seja raro isso, nós já atendemos paciente com caso de cegueira aqui no círio por preenchimento na região temporal, né? Migrou da artéria temporal para acabou drenando para a artéria oftálmica. Então, importante talvez a utilização do laser na face, diferente dos membros inferiores, né? Essa tecnologia toda de laser foi desenvolvida por um dermatologista que chama Rox Anderson, que ficou muito famoso no mundo inteiro por falar e dar um início a essas tecnologias de laser por essas teorias da cor. Quando você fala nos efeitos colaterais, realmente são difíceis de serem tratados. Lembrar que essas pequenas ulcerações, né, acontecem mais por causa desse refluxo arteríolo-capilar do que por um extravasamento fora do vaso. Eles funcionam como qualquer pequena exulceração em que você vai tratar fazendo curativos locais, às vezes usando cremes com alginato, que a gente tem uma boa experiência, né? É muito difícil ter que ver um debridamento dessa região, mas o mais importante é o uso do fotoprotetor depois que isso acontece, porque a gente sabe que uma lesão vai hiperpigmentar. Então, de rotina, todo paciente que fizesse uma escleroterapia, ele teria que usar um filtro solar bem importante se ele for expor, por exemplo, as pernas no sol, no caso das mulheres. E lembrar que essas hiperpigmentações são muitas vezes causadas por hemosiderina e não por melanina. Então, os agentes para diminuir essas pigmentações, por exemplo, à base de hidroquinona, funcionam muito pouco, porque a hidroquinona e o ácido glicólico, eles funcionam bem para a hiperpigmentação por melanina, não por hemosiderina. Por hemosiderina é difícil. Existe o ácido tioglicólico, já se tentou fazer peeling, existem concentrações prontas de 10% a 20%, mas com resultado muito pobre.
né, que o paciente pode usar topicamente esse ácido tioglicólico a 10% aí preparado em casa sem problema e peeling em consultório. Mas os peelings tem que se usar uma solução para tirar aquele odor que ele é muito desagradável e resolve muito pouco. Então, eu acho que uma boa técnica, como o Flávio demonstrou, a boa utilização do agente esclerosante adequado, né? Seja ele osmótico ou não, a utilização do laser, sempre, como você também lembrou, Flávio, é melhor você fazer mais de uma sessão do que você fazer uma sessão com muita energia e causar essa queimadura, que muitas vezes é uma queimadura profunda, e aí sim você tem que fazer um desbridamento local, né? Existe uma forma de NDA, que chama Gênesis, que é muito conhecida, de pulso curto, que se usa para melasma, para estímulo de colágeno, onde ele é dinâmico. Você chega a dar 10.000 disparos na face em uma sessão, mas se você ficar parado com a ponteira do laser nessa localização, você tem queimaduras profundas. Então, acho que a boa indicação do laser ou da escleroterapia, que, ao meu ver, nos membros inferiores, a escleroterapia ainda é superior ao laser, eu acho que você evita muita complicação. As complicações são essas mesmo. A hiperpigmentação e essas pequenas necroses, que são muito mais por refluxo arterial capilar do que por extravasamento, e a hiperpigmentação, difícil tratar e sempre bom acompanhar com fotoprotetor. Fez escleroterapia, nos dias seguintes, mesmo que tenha um tempo nublado, mas paciente que usa saia ou que vai para a praia, usar um fotoprotetor potente nessa região. Lembrar, a última coisa aí, existe um fotoprotetor via oral, que a gente utiliza para quem tem câncer de pele. Na verdade, ele é um complemento da fotoproteção. Ele não substitui o fotoprotetor local, que é um derivado de uma samambaia, um fitoterápico, mas é aprovado pela Anvisa, tem no Brasil há muito tempo, que é o L-Oral 250. Então, se o paciente tiver feito uma sessão de escleroterapia, que tiver muita marca, né, da escleroterapia, o paciente vai viajar para a praia, para um feriado, alguma coisa, seria interessante ele usar esse fitoterápico aí, que tem uma meia-vida muito curta, de 3 horas, então usar, por exemplo, às 9 da manhã, ao meio-dia, durante os períodos de exposição solar, que eu acho que previnem um pouco essa hiperpigmentação pós-inflamatória. Não sei se eu pude ajudar em alguma coisa, a experiência de vocês é muito maior que a minha, né? Eu tenho uma experiência muito pequena, tenho uma história muito bonita de contato com a vascular, como eu disse, né? Aqui no hospital e lá no HC, e estou aqui também mais para aprender do que para poder contribuir. Foi excelente, obrigado, Reinaldão. Já sabia que ia ser excelente, por isso que a gente te convidou. E, nossa, foi muito bom mesmo, respondeu as perguntas que eu te fazia, inclusive, né? Acho que eu vou passar então a palavra para o Walter, que é outro debatedor, antes da gente abrir então para o pessoal que está assistindo. Walter, o que você tem para fazer umas considerações rápidas aqui, para, se alguém tiver alguma dúvida, perguntar. Bom, Flávio, parabéns pela aula. Na verdade, agora você é professor, não somos mais. Você que entende mais do assunto, que realmente está bem atualizado. E olhando para trás, eu fui aluno do Tovo, do Hiroshi. Então, quer dizer, é uma escadinha de conhecimento que a gente vai tendo na vida, né? E eu uso a radiofrequência já há uns 10, 12 anos. E eu acho um ótimo instrumental, porque leva a um espasmo no vaso. O objetivo é sempre diminuir o fluxo daquele vaso para que o agente esclerosante fique mais em contato, ou da veia reticular ou da telangiectasia. E eu utilizo a radiofrequência em todos os pacientes e eu tenho laser também, mas mais recentemente tenho gostado muito do resultado. A gente tem que lembrar, e uso também uma coisa que você não citou, que é muito bom, que é o óculos de luz polarizada, que melhora muito a visualização das telangiectasias, né? Porque ele tira o reflexo da luz na pele. A gente tem que lembrar, tem alguns artigos, eu estou participando de uma diretriz aí de doença venosa, primeiro que a gente não pode ficar chamando isso só de estética, na verdade é o início de uma doença venosa, né? Está na classificação CEAP. Eu acho que é melhor chamar disso porque tem outros profissionais, tipo biomédico, tal, que estão tratando isso como um simples problema estético. Então, a gente precisa relacionar com veias mais profundas
eu vi um artigo recentemente, que eu li ontem, que muitas vezes a telangiectasia de difícil tratamento está associado com 65% das vezes estava associado com uma veia perfurante, que você falou, inclusive. 65%, você vê que é alto. Um outro artigo que fala também da presença de shunt arteriovenoso, aquela telangiectasia vermelha bem viva, que reflui quando você funciona. Tem um artigo que fala que 70% tinha fluxo pulsátil nas telangiectasias. Então, quer dizer, tem telangiectasia que é de mais difícil tratamento mesmo. Eu acho que o uso de espuma mais em veias reticulares profundas, porque a chance de hiperpigmentar uma veia reticular muito superficial é alta, né? Veias muito calibrosas, aquelas veias gordinhas, quando o paciente está em pé, você palpa, eu acho que tem que tirar cirurgicamente, o resultado estético é melhor que o tratamento cirúrgico. E eu uso o Fredo, o resfriador de pele, que é ótimo para tirar dor, ótimo mesmo. Aquele trabalho do Marco Muniz, que comparou laser com escleroterapia, ele teve resultados semelhantes, só que o laser, ele usou apenas o laser, ele não associou com a escleroterapia. Então, quando associa com a escleroterapia, realmente acho que o resultado é bem melhor. Eu acho o seguinte, acho que a gente tem que fazer trabalhos, porque fica muito naquele sentimento subjetivo, eu faço assim, melhora, tal. Então, Flávio, se você estiver interessado, vamos fazer lá no HC, comparar vários métodos, eu acho que tem que fazer, acho que tem espaço para publicação, e essa parte estética a gente tem que levar mais a sério em termos de fazer estudo e publicar. Parabéns pela aula, parabéns para o Reinaldo, fez ótimos comentários quanto às complicações, inclusive, da escleroterapia. Vamos abrir aqui as perguntas, para ver se alguém tiver interesse em perguntar alguma coisa, fica à vontade. Acho que até com base nisso, acho que você encerrou os comentários, a Luciana fez uma pergunta para o Flávio, como é que ele faz a documentação fotográfica, né? Pela dificuldade de mostrar os vasos, tal, localização, documentação fotográfica, como é que você faz, Flávio? É sempre um desafio, né? Eu antigamente fazia com uma máquina grande, uma máquina profissional, com iluminação, porque às vezes você tira a foto e o vaso é muito pequeno, para você ver os detalhes é mais complexo. Então, o que eu costumo fazer é tirar uma foto mais longe, uma distância em torno ali de uns 60, 70 centímetros, para você ter um local, uma localização mais ou menos da região que você está falando, você que está tratando, tá? E depois fotos mais focadas, mais próximas, né? Isso facilitou bastante hoje com a tecnologia de câmeras de celulares, é muito fácil, a gente até mesmo com o iPhone mais recente, com câmeras melhores, a gente consegue documentar bem. Eu acho que o segredo disso é você tentar padronizar as posições que você tira as fotos, sempre tirar naquelas mesmas posições para que você possa comparar, tá? E aí sim, a partir daquelas posições, você detalhar aquela lesão para que o paciente você consiga ver isso. Eu vejo a documentação muito mais importante para mim do que até para o paciente, porque eu realmente perco um pouquinho o controle de quanto melhorou, se melhorou ou não melhorou. O paciente sempre vai chegar para você falando que não viu muita resposta, alguma coisa, mas quando você mostra uma foto inicial para o paciente, isso impacta bastante, tá? Atualmente eu tenho feito com uma câmera Nikon, mas com iluminação para fora, porque acho que quando você traz com a iluminação normal da sala, você não consegue pegar os detalhes de vasos, mas em lugares que eu não estou no consultório, às vezes eu faço com o próprio celular mesmo. Eu só tento manter o mesmo padrão, que é uma foto com o paciente mais lateralizado dos dois lados, de frente e de costas. Não sei se eu respondi para a Luciana. Dizer para o Reinaldo também que o professor Hiroshi, além de caçador, era excelente pescador também, tá? E agradecer mais uma vez o convite de aprender com vocês. Obrigado, Flávio. Uma pergunta que eu queria fazer é assim, quando você vai fazer tratar essas telangiectasias em face,
em termos de regulação dos parâmetros do aparelho, o que você faz de diferente em relação a aquelas mais convencionais de perna? A potência, a duração do disparo, como é que você regula? O que você faz de diferente quando é no rosto? Quando a gente está pensando em rosto em vez de rosto, logicamente você tem que pensar como se fosse uma veia da perna. Então, quais são os parâmetros que você vai levar em conta? O tamanho da veia, se é uma veia maior, uma veia de mais de 1 milímetro, que você vai ter que ter uma profundidade maior, você vai ter que ter uma potência um pouquinho maior, uma maior exposição, quer dizer, um tempo de disparo maior. Se é uma veia fininha, às vezes muito próxima a aqueles vasinhos no rosto, que é bem frequente, mas no rosto, diferente, o que difere da perna são 2 aspectos. O primeiro, você tem tecidos lá que podem absorver o laser e são mais fáceis de ter lesão. Não estou nem falando de olho, porque o olho a gente tem, estando protegido, não é uma preocupação nesse momento. Mas estou falando de aba de nariz, onde você tem cartilagem, onde você tem muito vasinho de nariz. Se você pegar uma frequência maior, você não vai ter uma crostinha, às vezes você tem uma perfuração do nariz. Eu já vi isso acontecer. Não comigo, mas eu já vi isso acontecer. Tá? E eu tenho um certo receio, acho que é por causa daquela primeira ferida que eu tive no meu primeiro ano. Foi difícil demais de cicatrizar, o que o Reinaldo falou, é uma isquemia ali, você tem uma lesão isquêmica que demora, é uma região de aparência, então, sempre que eu regulo tudo, eu ainda dou um passo para trás para ir um pouquinho mais devagar. Geralmente, eu trabalho em torno de vezes maiores, em torno de 15 milissegundos, com uma fluência em torno de 70, 80 joules no máximo, não mais que isso. Não sei se é isso que você perguntou. Ô, Flávio, eu queria te fazer uma pergunta. Eu saber, embora não exista praticamente dor, né? Alguns pacientes são mais poliqueixosos. Você usa algum anestésico tópico, algum gelo tópico antes de fazer as punções de membro inferior para a escleroterapia ou não? Boa pergunta. Eu acho que a analgesia, como eu falei no final, é um dos pontos centrais aí de melhora da qualidade do nosso tratamento. Principalmente quando você acopla outros tipos de tratamento que são mais dolorosos. A analgesia tópica, como cremes, o Engla, essas coisas, às vezes eu uso em região de pé, tá? Quando o paciente reclama muito, mas ele melhora, mas não melhora tanto. Eu acho que o melhor resultado que eu tenho hoje são os resfriadores de pele, que eu uso tanto para aplicação quanto para laser. É importante no rosto também. Hoje a gente tem resfriadores que são um pouquinho mais fortes, que gelam um pouquinho mais e acabam dando um resultado melhor. É difícil depois que um paciente faz com qualquer tipo de tratamento com esses resfriadores, vai fazer 100, é difícil ele ter uma aderência boa. Isso acho que foi uma inovação que veio para ficar. Tá? Eu não sei se aquele slide que você mostrou no início, aquela complicação, se utilizou no início um aparelho de luz pulsada que chamava fotoderme, não sei se você lembra, e causava essas queimaduras aí bastante. Não. O pior é que estava tendo um outro consultório e foi um aparelho pós-fotoderme. Então, o fotoderme ainda tinha um comprimento menor, era mais difícil de lidar, você tinha uma série de filtros, né? Não, já foi com 1064. Eu acho que eu sempre acabo no rosto, além do resfriador de ar gelado, eu uso um gel de contato, gel de ultrassom, porque ele acaba gelando mais ainda aquela região, dando um fator protetor maior ainda. Eu acho que o que aconteceu nessa paciente, ela tinha uma manchinha, acho que era algum hemangioma, alguma coisa que absorveu muito, porque não tinha muito, foi um disparo único, não foi disparo em sequência, não foi nada, mas serviu para mim tomar sempre um pouco mais de cuidado com esses pacientes, principalmente nessa região. Bom, parabéns aí, Flávio, muito bom. Alguém tem alguma pergunta para fazer, algum questionamento? Não vi nenhuma mão levantada, mas pode ser feito tanto pelo chat como pelo microfone mesmo. Acho que só aproveitar uma pergunta. O Reinaldo, o fator protetor, o protetor solar, o fotoprotetor vioral que você comentou, como você prescreve isso para o paciente? Chama hélio oral, hélio com H, hélio de luz solar, né?
hélio oral 250 miligramas. Como eu falei, ele não substitui o filtro, mas a gente vê que os pacientes se queimam menos e se bronzeiam mais. Como ele tem uma meia-vida muito curta, de 3 horas, eu peço para os pacientes tomarem no café da manhã, tipo, toma café da manhã, vai fazer atividade física, vai para a praia, e se for ficar o dia inteiro num lugar com bastante sol, ele toma outro na hora do almoço. Os pacientes que têm muita queratose actínica, que têm um fototipo baixo, né, muito claros, ou tem câncer de pele, a gente dá de rotina durante as exposições solares. Não tem contraindicação. Na Europa já tem um hélio oral com vitamina D, porque ele diminuiria um pouco a absorção de vitamina D. Então, ele é já dado com vitamina D. No Brasil, é o hélio oral, quem faz é a farmoquímica. Hélio oral 250. E pós-procedimento, assim, essas telangiectasias, laser, quanto tempo você acha que... Você vê que dermatologista, proteção solar sempre, né? Mas algum cuidado especial em relação a isso pós-procedimento? Eu acho que a gente precisa lembrar que a gente mora no Brasil, a gente precisa aproveitar também o Brasil, né? A gente fica, às vezes, por fora. Por exemplo, você não vai sair de casa aqui em São Paulo. Eu sair de casa, vim de manhã para o Círio, eu já tive 4 vasos celulares. Eu não vou ficar passando filtro porque não tem muito problema. Mas se for durante exposição solar, eu acho que você deve usar um filtro acima de 30, pelo menos. Hoje tem filtros muito bons, acima de 50, que são bons. Existem alguns calmantes para a pele hoje, existem algumas loções mais calmantes, tipo Nutrel, existem alguns cremes que acalmam um pouco a pele depois de procedimento, você pode passar imediatamente. Tem uma marca de filtro sem conflito de interesse nenhum, da Isdin, que é uma empresa espanhola, que ele tem uma característica muito boa, que ele não arde nos olhos. O Isdin é acima de 50. Então, para quem tem atividade física, é excelente, porque a pessoa transpira e não arde no olho. Então, o uso do filtro aí, pós-procedimento, para quem faz laser, resurfacing de face, pelo menos um filtro potente a gente usa durante um mês aí. Mas para um tratamento de uma telangiectasia de face aí, eu acho que umas 2 semanas com um bom filtro aí está bem adequado. Mas se for sair direto na rua, um cuidado maior aí, né? E existem hoje os bonés com ultravioleta também, camisa com ultravioleta, né? Que também já ajuda bastante. A Luciana está perguntando se tem algum preparo da pele antes do laser que possa ou que deva ser feito antes do procedimento. Tem algumas coisas que a gente precisa evitar, né? Pacientes que tem alguns pacientes que todo mundo deve ter, aquele paciente que vem da praia direto do teu consultório, né? Que gosta, que adora tomar sol. Então, peles muito bronzeadas, que eu comentei acho que rapidamente o tom da pele, aquela classificação da pele, né? São peles bem complexas de você trabalhar um laser para esses pacientes. Então, paciente que tem muito bronzeado, tudo, eu tento evitar ao máximo o laser, tá? Existem vários trabalhos que falam que depois de pós-laser você tem que evitar o sol ou para usar protetor acima de 30, como o Reinaldo falou, por até 3 a 5 dias, tá? No nosso dia a dia, quando é mulher, é mais fácil disso a gente conseguir. A gente tem tido cada vez mais pacientes homens que já é um pouquinho mais resistentes a gente ter isso. O que a gente tenta, que eu peço sempre é para evitar uma exposição muito forte no primeiro e segundo dia e usar protetor solar. Alguns pacientes, acho que o Reinaldo, não sei se trabalha com laser em rosto ou quem trabalha com laser, às vezes a gente mesmo usando toda calma, usando todas pé atrás, a gente acaba tendo aquelas lesões que ficam um pouquinho mais avermelhadas, né? Nesses pacientes, eu uso um pouquinho de corticoide por 1 ou 2 dias, um creme chamado Topson, de diferente. E peço para evitar sol nesse período, tá? Mas a reação do rosto, por ter uma pressão venosa menor, o resultado ele é muito rápido. Então, você consegue, mesmo durante a estada do paciente, se o paciente ir embora no consultório já vê algum resultado ou vê se tem alguma informaçãozinha ou não para você evitar ou sugerir algum tipo de tratamento. Isso que eu só complementar o que o Flávio falou muito bem aí, né? Pacientes bronzeados, como a teoria do laser é baseado em cores, se ele tiver bronzeado, ele vai absorver mais energia.
e aí você vai queimar mais o paciente. Tanto é que quando o paciente vai fazer um resurfacing para face, para rugas ou para estímulo de colágeno, a gente prepara a pele do paciente um mês antes, com ácido retinóico e hidroquinona, para clarear a pele do paciente. E usar filtro mesmo, direto, aí, como o Flávio falou. Uma opção aí para o corticoide, quando você quiser, tem alguns produtos prontos, né? Vou citar outro também sem conflito de interesse, que é o Sensíbio AR da Bioderma, é uma solução calmante. Mas o Topson realmente resolve muito rápido essa vermelhidão aí. E é o que você falou, Fábio, pele bronzeada absorve muito mais e, às vezes, o efeito é ruim. Então, realmente, o paciente não pode estar bronzeado. Acho que o Glauco também perguntou, Flávio, o intervalo de tempo entre as sessões, o que você costuma fazer? Quando você associa... Para tratamento de vaso, praticamente é difícil não tratar um paciente sem uma associação de técnicas, tá? Eu acabo associando muito a escleroterapia líquida com o laser, o vulgo Clax, né? Que eu uso mais glicose, mas eu acabo também associando um pouquinho de polidocanol, aquela mistura que eu mencionei na aula de um pouquinho de polidocanol a 0,2 com glicose, me dá uma certa segurança para infundir com mais calma e associar o laser. E como eu acabo fazendo bastante, eu tendo a ter uma frequência a cada 3, 4 semanas desses pacientes. Ele tem que estar totalmente sem roxo, sem hematoma, para você pensar em fazer um novo laser. Então, eu dou um espaço um pouquinho maior. Eu acho que essa mesma frequência para o rosto também é mais seguro também, porque é uma área... Eu tenho receio do rosto porque é uma área de exposição, você não vai poder cobrir, não vai poder nada. E tomando cuidado, acho que os resultados são bem bacanas mesmo. Vale a pena. Essa associação de glicose e polidocanol foi uma tese de doutorado lá em Botucatu, que é do Matheus Bertagni. E ele mostrou que realmente tem uma melhora importante, significativa, quando ele comparou com glicose pura, né? Então, quer dizer, você vê que tem um estudo bem feitinho mostrando que essa associação realmente é melhor do que só a glicose. E importante dizer também, Walton, que ele mostrou essa eficiência sem aumento de complicação, sem aumento de úlcera, nada, e com segurança. Então, é uma coisa que a gente pode... Colocar no mudei um pouquinho o meu dia a dia depois que eu li esse trabalho. Beleza. Parabéns, Flávio. Não sei se tem mais alguma pergunta, doutor Júlio. Acho que a Luciana perguntou qual tipo de vaso é a diluição. Acho que não sei quando você falou de combinação, talvez, da espuma e glicose. Para que tipo de vaso é a diluição? Não, polidocanol e glicose, acho, né? Não é? Mas deve ser, eu tinha entendido. Então, na verdade, esse estudo do Matheus, na verdade, ele usou para veia reticular e telangiectasia. E teve um resultado bom nos 2 vasos. Acho que é isso. Não sei se tem alguma outra pergunta. Já acabou até passando um pouquinho do horário aí. Doutor Júlio. Acho que está no mudo, doutor Júlio. Acho que precisa ligar o microfone. Desculpa. Parabéns, Flávio. Você colocou de maneira bem clara, concisa e principalmente consciente esse tratamento que muitas vezes o pessoal exagera um pouco na apresentação, na forma de conduzir o tratamento, enfim. Ficou muito clara e muito transparente a sua aula. De igual maneira, os comentários, tanto do Walter como do Reinaldo, foram muito importantes para nós. O que eu quero comentar é em relação ao tratamento das telangiectasias do rosto, né? E o Reinaldo comentou de um caso que ele teve, ou que acompanhou, de uma cegueira pós tratamento escleroterápico no rosto.
isso nós aprendemos já na época da residência, do estágio na vascular, no Hospital das Clínicas. Então, o Muraco chamava sempre a atenção para evitar, naquela época que a única forma de tratamento era a escleroterapia, e nós nunca nos aventuramos por conta disso, né? Então, às vezes a gente sabe de complicações com preenchimentos, né, Reinaldo? Complicações sérias nessa área do rosto. Imagina com escleroterapia. Pessoalmente, eu acho que deve ser suprimida qualquer forma de esclero no rosto, né? De vez que com o próprio laser também você mostrou, Flávio, né, algumas complicações que são extremamente sérias, não é? Porque é justamente no rosto. E, finalmente, só um comentário adicional, Reinaldo. Esse trabalho que você mostrou do Hiroshi, na verdade, foi a tese de doutorado dele. O Hiroshi abriu um campo na flebologia que foi um ícone. Para mim, a história do tratamento das varizes antes e depois do Hiroshi. Obrigado. Na verdade, isso não são as fotos dele, né? Eu reproduzi isso, foi para um treinamento, não é? Eu reproduzi isso aí em Orelha de Coelho muito tempo depois, mas ele sempre me falava, eu li o trabalho dele, li a tese dele, e eu tenho uma admiração enorme aí pela cirurgia vascular, inclusive por você e por todos vocês aqui do CIR, por ter convivido com meu pai tanto tempo nessa época aí e ter mudado de especialidade. Se falar em Botucatu aí, lembrar do professor Maffei lá de Botucatu também, né? Que também durante muito tempo acompanhei lá. E quanto a esses casos de cegueira, Júlio, nós temos mais de 250 casos de cegueira por preenchimento já, né? Feitos em regiões inadequadas, né? Então, um terço superior da face, do nariz para cima, é muito perigoso, né? O pessoal corrige o nariz hoje, corrige as têmporas, né? Mesmo no sulco nasogeniano e até no lábio, embora seja raro, você pode migrar através da artéria angular esse êmbolo de preenchimento, né? Então, são mais de 250 casos de cegueira documentados, né? Fora aqueles que a gente não sabe. Eu sei que na Rússia existe um grande número de pacientes que fazem preenchimento e tem um grande número de complicações que não são relatados. Na Rússia e na Coreia. A Coreia é um dos países que mais se faz preenchimento. E hoje a gente tem uma invasão das especialidades por tudo que é lado, né? Então, você vê hoje clínica... Eu fotografei, não achei a foto que eu ia trazer para vocês, clínica de secar vasinhos, estava escrito na porta, né? Então, você tem um monte de gente fazendo sem formação sequer médica, né? Às vezes o médico já não tem formação, imagina quem não é médico, né? Nessa parte aí, só para a gente encerrar, acho que o horário está ficando tarde para o Zarate, mas veio uma paciente semana passada para mim, aí quando eu dei o preço para ela, não tinha dado desconto, nada. Ela veio para mim, nossa, doutor, eu quero fazer mais sessões, aqui é mais barato. Eu falei, onde você fazia? Não, eu fazia lá na estética do meu lado, era bem mais caro. Aí, o procedimento resume um pouquinho do que o Walter falou, do que está a nossa especialidade, né? Eu concordo com o que você falou de estética, tirar o estética e colocar o peso do que é um ato médico, é um ato que tem consequência. A gente acabou de falar de sequela. É importante a gente ter essa visão um pouco diferente. Então, isso daí, as biomédicas chamam de PEN, que é procedimento estético de injeção em microvasos. Você faz um curso de 30 horas, você sai com o diploma do PEN. Então, é duro, né? Assim, é lamentável isso. Para que tem esse programa aí, né? Acho que não vou entrar muito em polêmica, mas de ampliar, acho que facilitar a especialização, né, das pessoas, às vezes com cursos, às vezes até à distância, 300 horas já dá o título de especialista, né? A gente precisa tomar muito cuidado com isso, né?
Acho que antes de encerrar, o Hélio Bergantini queria fazer uma pergunta. Hélio, você quer ligar teu microfone? Boa tarde, está me escutando? Sim. Boa tarde a todos os professores. Desculpa falar, está um pouquinho difícil. Eu sou vascular aqui no interior de São Paulo, São José do Rio Preto. Gostaria de parabenizar a todos. Inclusive, o Dr. Flávio, por uma coincidência, o irmão dele e a nora e a cunhada dele são meus médicos, oftalmologistas aqui. Inclusive, ele está cuidando de mim no momento. O doutor Hiroshi era um grande pescador, pescava muito pela nossa região de São José do Rio Preto e pelo Mato Grosso aqui. Tivemos o prazer de ver ele várias vezes, que nos congressos do Dr. Dalmo e do Dr. Anacleto faziam aqui no IMC. A minha pergunta é a respeito do matching. Assim, como vocês conduzem? Porque, assim, é uma coisa que a gente sabe, que o mais é o tempo, não sei se alguém tem experiência com corticoide e tudo. E só para acabar o meu relato, a pergunta era essa que eu ia fazer. Eu estive em São Paulo, infelizmente, eu fui acometido por um glioblastoma. Faz 5 meses eu fui operado em São Paulo, na Beneficência Portuguesa. Então, eu estou me saindo dessa aí, eu estou sem trabalhar faz 6 meses. É uma coisa muito difícil para a gente, porque a gente tem mais a clínica, vive mais a clínica mesmo, né? E eu fui muito bem acolhido aí. Meu filho está aí na USP de São Paulo, residente da cirurgia geral R2, e está querendo seguir meu caminho. Acho que ele está seguindo aí com vocês, o Hélio Bergantini Neto. Me acolheu, me levou para a USP, o Dr. Yuri Neville me operou. Mas é muito difícil para a gente que nunca parou. Estou aqui. Mas a pergunta minha mesmo é a respeito do matching. Vocês poderiam ajudar os professores com a conduta, se vocês fazem alguma coisa diferente? Eu acho que está muito ligado à pressão que a gente coloca na seringa, né? E o volume, a concentração. Mas o pós, quando acontece, é uma tristeza, né? Como dizia, desculpem o gancho aqui, Pedro Pablo Cons, um amigo, só não tem matching, nunca teve, os que não fazem, ou, né? Então, tá bom, muito obrigado, pessoal. Maravilhosa, magnífica a aula. E Flávio, Thaís está me cuidando muito bem, que eu tive um problema com a radioterapia, me queimou o nervo facial. A cirurgia foi tudo bem, sem sequela, e o radioterapia me queimou, agora estou brigando com a paralisia facial. Um abraço para todos, humildemente, me desculpe eu alongar a pergunta, mas a pergunta é do matching. Obrigado. Flávio? Bem, antes de mais nada, espero que você se recupere logo, Hélio, porque você tem um vascular a caminho aí, você tem muito a ensinar para ele e, sem dúvida, a tua experiência conta muito, né? Aquilo que eu falei, a gente tem várias inovações, mas a experiência do dia a dia, daquilo de olhar, de saber com habilidade fazer a técnica, acho que é extremamente importante. MET, eu falei rápido, não sei se vocês tinham ouvido, mas eu acho que é a complicação que eu mais, em membros inferiores, é a complicação que a gente mais fica com medo de receio. Eu acho que ele está muito... São 2 tipos de MET. Esse MET inflamatório está muito ligado à parte de concentração, de infusão, muito de deixar aquela pele branca, de tudo, de inflamar. E quanto mais a gente tenta fechar com esclerosante líquido, pior vai ficando. Existe uma variável que, ao meu modo de ver, eu acho que cada vez mais a gente consegue identificar, que a gente chama do match hipertensivo, quando você tem uma veia, ou uma veia perfurante, como o Valton falou atrás, de manchas, ou uma veia nutrícia, que às vezes a gente não consegue identificar onde estão essas veias. E quando você fez a esclerose ou fez algum tratamento, ele acabou piorando essa insuficiência dessa veia e acaba originando o match.
Eu acho que esses novos equipamentos de realidade aumentada, ultrassom com calma, você saber, porque também não é só ter ultrassom, você tem que ter aquela mão um pouquinho mais treinada para conseguir identificar essas veias e tratar. Quando não tem essa veia, eu acho que o tratamento talvez é você dando tempo ao tempo. O laser é uma arma que ajuda bastante nesse tipo de paciente. Não adianta você querer inflamar demais a veia, você vai acabar piorando. Então, aos poucos, ou fazer concentrações cada vez menores. O que você acha, Valtão, que você tem mais experiência aí? Eu acho que é isso. Tem o matching inflamatório e o matching hemodinâmico, né? Você perceber que tem uma veia de drenagem que está aberta e está enchendo as telangiectasias, às vezes tem que fechar essa veia, senão não vai resolver o matching. E se for um matching inflamatório, muitas vezes não tem muito o que fazer mesmo, é o que você falou. Fazer laser, fazer isso, ou às vezes não fazer nada. Depois de 2, 3 meses, acaba melhorando a inflamação e vai clareando aos poucos, né? Isso é uma opção também. Bom, acho que a gente podia encerrar, né? Agradecer muito aí ao Flávio pela aula, né? O Reinaldo pelos comentários, nossa, ajudou bastante a gente, o Walter também. E lembrar que a gente está aberto aí para sugestão de temas, ou se alguém quiser apresentar algum caso aí que queira expor para discussão, a gente está aberto para sugestões. Agradecer a presença de todo mundo, acho que podia encerrar a gravação, né? E até a próxima, até o mês que vem. Obrigado a todo mundo aí. Obrigado, Flávio, Reinaldo, Walter, doutor Júlio. Um abraço a todos aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.